Olá, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é viver num país bilíngue, que fala francês e inglês, que é o caso do Canadá. Bom, a província que eu moro, Quebec, é uma província que ela é predominantemente em francês. Existem cidades como Montreal, que são cidades bem bilíngues, se fala bastante o inglês e o francês. Então, quando nós decidimos fazer o processo de imigração pela província do Quebec, nós começamos a pesquisar cursos de idioma na nossa cidade. Encontramos um curso bem em conta, porque na época a gente não tinha recurso para pagar um curso mais caro, mas a gente pensou, bom, vamos pagar um curso que a gente pode pagar e a gente estuda bastante da língua também em casa, por nossa própria conta. E foi isso que a gente fez. Na época a gente estudou, eu estudava 2 vezes por semana numa aula com várias pessoas, meu marido fazia uma aula por semana pública, digamos assim, com várias pessoas e uma com uma aula particular. Por quê? Porque ele era o aplicante principal na época, então ele tinha que ter um francês ainda com nível mais alto que o meu. Quero deixar bem claro que eu e meu marido, a gente não sabia nada de francês. A gente não sabia nem o que significava bonjour. Tá bom, bonjour a gente sabia. Mas de resto a gente não sabia nada. Então pra gente foi realmente um aprendizado grande, mas muito mais do que ter capacidade ou não de aprender uma nova língua, a gente realmente reparou que é a força de vontade e o quanto de disciplina você tem para aprender um idioma que faz toda a diferença no resultado. Então, na época, a gente mergulhou mesmo na língua. Como a gente tinha decidido vir pela província do Quebec, o francês nosso era a prioridade. Então, a gente estudava em casa o francês o tempo inteiro. Claro, a gente trabalhava fora, não era o dia inteiro, mas qualquer oportunidade que a gente tinha de tempo livre, a gente escutava rádio em francês, a gente tinha TV a cabo, a gente comprou canais que eram de língua francesa. Tudo que a gente podia viver e ler, tudo em francês, o máximo possível. Então isso com certeza nos ajudou bastante no aprendizado da língua francesa. Bom, voltando então para o assunto de como é viver num país bilíngue, é super interessante. De início, a gente, quando veio para cá, a gente veio muito mais com o francês, né? E ainda vivemos mais em francês por escolha própria. Mas no início era muito complicado a gente ouvir o inglês e o francês o tempo inteiro e conseguir discernir. E tem muitas situações engraçadas, né? Que agora eu não vou lembrar de nenhuma específica. Mas assim, é muito doido você escutar o francês e o inglês ao mesmo tempo. Porque sim, eles falam aqui o francês e o inglês ao mesmo tempo, praticamente. Eles misturam muito as duas línguas. Um quebecois pode estar conversando com você em francês e de repente ele vai colocar frases em inglês no meio daquele assunto. De repente ele vai mudar e continuar falando inglês com você e de repente ele volta para o francês de novo. É muito doido isso. Também acontece muito o seguinte: você vê duas pessoas conversando e uma fala em francês e a outra fala inglês. E as duas estão conversando uma com a outra. Então, assim, por mais que isso pareça estranho pra gente que nasceu, teve a cultura toda numa única língua, que é a língua portuguesa, para eles isso é altamente natural e comum, porque desde criança eles escutam as duas línguas. Então, para eles é como se fosse quase uma língua só, como se fosse uma língua quebecois. Então, assim, de início, a gente estava falando bastante francês, quer dizer, o melhor que a gente podia, e a gente também já tinha um bom estudo de inglês aí de quando era criança, adolescente. Não era, assim, o melhor inglês do mundo, mas a gente já entendia bem e conseguia se comunicar. Então, de início, muitas vezes, quando você está falando com alguém, você começa uma conversação com alguém em francês e a pessoa te responde em inglês, para mim, automaticamente, eu tinha que começar a falar inglês com ela, já que ela me introduziu a língua ali inglesa no meio do assunto. Então era muito complicado fazer essa mudança. É como se fosse uma chavinha que eu tinha que virar na cabeça, no cérebro, e essa chave, mesmo que eu virasse, ela não virava inteira. Então eu começava a falar inglês com a pessoa, mas saía a palavra em francês no meio, e era um melelê, uma coisa assim de doido mesmo. No início eu escutava muito dizer assim: "Não, calma, você se acostuma, o seu cérebro ele vai mudar de uma língua para outra com mais tranquilidade com o tempo". E eu ficava assim: "Claro que não. Nunca que eu vou conseguir mudar de uma língua para outra assim, duas línguas que nem são as minhas línguas maternas, nativas, e eu de repente vou conseguir mudar, é impossível". Mas sim, você consegue mudar de uma língua para outra com facilidade com o passar do tempo. Um outro parênteses que eu queria fazer aqui, que eu já falei em outro vídeo, já comentei pelo menos, é em relação ao accent, que é o sotaque da língua francófona aqui no Canadá. O francês do Quebec, ele é um francês diferente do francês da França, ele tem um sotaque próprio. Isso, se for pensar, é muito natural. Mesmo que a língua tenha vindo, a língua daqui, francesa, tenha sido instalada por franceses na época
colonização, com o passar do tempo, a língua vai se modificando, ela vai tendo influências do inglês que está em toda a volta, enfim, ela vai modificando mesmo. Existem estudos que dizem que a língua francesa falada no Quebec é uma língua muito mais perto, muito mais próxima da língua francesa na sua origem ou mais antiga, do que propriamente ela tenha tido um sotaque diferente ou próprio dela, que ela tenha se transformado e ficado diferente da língua francesa da França, por exemplo. Então, assim, segundo esses estudos, a língua falada aqui no Quebec é uma língua, digamos, mais perto da língua original francesa. Um outro ponto interessante a ressaltar também é que eles têm muito orgulho aqui no Quebec da língua francesa, é algo que eles valorizam muito. Por isso que o tempo inteiro, mesmo depois de você emigrar para cá, existem vários cursos que o governo do Quebec, no caso que a província do Quebec, te possibilita fazer de francês de graça, você não paga nada para fazer, quando você, obviamente, é residente permanente aqui. Desgosto esses barulhos. Bom, se vocês escutarem um barulho de furadeira, é o meu vizinho que está ali fazendo coisas de obra, enfim. Bom, eu particularmente acho muito bonito o orgulho que eles têm da língua francesa aqui no Quebec. E é algo assim que, se você olhar toda a história do Canadá, toda a história da colonização, tanto pela Inglaterra quanto pela França, o francês ele ficou realmente, o francófono, enfim, o francês em geral ficou em minoria no Canadá. Então eles têm assim muita a bandeira de permanecer com a língua, de fazer com que a língua continue existindo e continue plena aqui no Quebec. Então assim, muita gente não concorda, acha que o Canadá deveria ser todo anglófono, que seria mais fácil, inclusive para conseguir mais imigrantes. Mas eu acredito também que existe muito assim, é a cultura deles, é o que eles gostam, eles acreditam. Então, acho que pra gente que vem de fora, morar aqui na cidade deles, na província deles, eu acho que nada mais justo do que respeitar. E se você, no caso, gostar, tiver afinidade com a língua, nada mais justo do que você estudar e ficar cada vez melhor na proficiência dessa língua. Então, assim, para terminar esse vídeo, que eu queria deixar de mensagem, principalmente assim, a língua francesa ou qualquer língua que você queira aprender para você passar por um processo de imigração e ir morar em outro país, é um desafio, é complicado, é óbvio, você vai ter vários questionamentos, você vai ficar às vezes xingando. Por que é tão difícil? Por que tem tanto acento? Como o francês tem muita acentuação, mas assim, a gente tem que lembrar que é um esforço diário, é de pouquinho em pouquinho, você aprende uma frase, aprende uma regrinha e aquilo vai se acumulando. E no início é engraçado que parece que você nunca vai aprender, mas de repente a coisa deslancha. Você começa a entender o que os outros dizem, você começa a conseguir se pronunciar melhor, falar melhor. Então é super possível, é realmente dedicação, esforço e lembrar que nada é de graça. As coisas realmente vão vir, vão acontecer, o idioma vai fluir, mas você tem que ter ali o seu esforço pessoal e a sua dedicação. Bom, então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a situação das línguas aqui no Canadá. Se vocês tiverem perguntas, eu tô sempre aqui, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau!